Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento tem que lembrar que ele é importante. E também aquele lembrete que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Então a pessoa tem que ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Faça-se a Luz. É bem importante assim, porque nós estamos acostumados a fazer avaliação com o que nos apresentam. E é bem importante assim, porque quando a pessoa apresenta alguma coisa, dificilmente ela apresentou com a intuição. Ela sempre tem explicação. É o trabalho do raciocínio. O raciocínio tem limites. E essa limitação, cada um pode ir confirmando assim que com os estudos a pessoa tem que lembrar que é com a parte do espírito, porque é além do raciocínio. O raciocínio é aquela condição que fica limitado à matéria grosseira, porque ele é da matéria grosseira, é o que nós pensamos. Nós podemos observar assim que muitas pessoas que se denominam cientistas muitas vezes têm um conhecimento menor do que aquele que tem poucos anos de banco de escola, ou às vezes nem tem banco de escola na vida deste, e este apresenta um saber. Devido a este fato, os cientistas apresentam insegurança e muitas vezes são maus, são violentos, porque aquilo que eles querem apresentar é com o raciocínio e tem a limitação. Cada um pode ir confirmando assim através do tempo, porque quando a pessoa precisa de um saber para a vida dela, dificilmente ela pergunta para aquele que tem um grande conhecimento de estudos, de banco de escolas, porque normalmente esse vai dar aquela informação do segmento daquele curso. Aquele curso, para a vida interior da pessoa, não tem serventia. É isso que nós precisaríamos entender. Faça-se a luz. A palavra na criação, ela é ação. Quando disse faça-se a luz, então aquela condição de faça-se teve que apresentar também a condição para que a luz permanecesse fora do divino. Até então, no divino, tinha as irradiações do Criador. E essas irradiações fortes. Os anciãos é que ficavam nessas proximidades, mesmo assim distante. Então os portais eram hermeticamente fechados para que essas irradiações não saíssem. Faça-se a luz é uma parte do Criador colocando fora da parte do divino para que esta parte permanecesse fora. E esta parte é Emmanuel. A luz saiu das regiões do divino e fixou-se com uma parte de Emmanuel. Essa parte de Emmanuel é Parsival. Emmanuel continuou e essa parte dele foi para as irradiações fora do divino, onde surgiu os primordialmente criados. Devido ao fato de muitas energias, os primordialmente criados tiveram um anseio dessas centelhas espirituais terem a possibilidade de ter um desenvolvimento. A bondade de Emmanuel possibilitou que através de Parsival surgisse Abdruscrim. Os espíritos humanos criados posteriormente não têm mais ligação com Emmanuel, tem ligação com Abdruscrim. Esse procedimento é bem importante assim. As irradiações, elas atuam. É como se fosse numa condição de uma elevação onde tivesse muita água nessa elevação. Esses planos de Parsival, de Abdruscrim e o plano superior de Emmanuel, nessa condição de muitas águas, e essa água precisaria de ser canalizada
para que toda aquela planície fosse vivificada. Então a importância de Parsival, de Abdrus-Krim, na condição de canalizar essas energias, possibilitando assim que na distribuição dessas energias os germes espirituais tivessem a possibilidade, numa condição lenta, de apresentar o desenvolvimento, o amadurecimento. Então aquela condição que fala assim do filho pródigo voltando para a casa do pai, é a condição do germe espiritual que saiu para a criação com o anseio de ter um amadurecimento e ter o desenvolvimento. As condições que na caminhada, na criação, que nós vamos apresentando, vai tendo uma condição bem importante assim, de nos elevarmos, melhorarmos, de poder ter um crescimento quando temos um procedimento coerente. Conhecer as leis que o Criador instituiu tem essa importância, possibilitando assim que, caminhando de acordo com essas leis, o espírito não fica com nenhuma mácula. Se nós caminharmos erradamente, então vamos ficando com máculas. Então o espírito não terá possibilidade de voltar para a sua origem. Quando caminhamos com o conhecimento das leis que foram instituídas, tem essa importância. Nós teremos a oportunidade de voltarmos para a nossa origem, que é o paraíso. Nos ensinos fala assim que quando o filho regressa à casa do pai, está relacionado assim que ele é recebido em festas. Quer dizer que ele ficou tão qualificado como os primordialmente criados que não tiveram necessidade de sair para a criação. A nossa ligação é com os primordialmente criados. E a pessoa tem que lembrar assim, através dos milênios, nós vamos degradando os ensinos e vamos aceitando a degradação. Como não temos mais ligação com Emmanuel, então a nossa ligação é com Abdrus-Krim. É justamente isso que nós precisaríamos de entender. E depois nós achamos assim que os auxílios que nós recebemos, nós tínhamos que pedir aos primordialmente criados. A condição de dirigirmos para o Altíssimo um auxílio, de fazer um pedido, fica muito longe devido ao fato também dos conceitos errados que nós criamos. A naturalidade. Então nós vamos perdendo essa simplicidade, essa naturalidade, nós vamos recebendo influência e nós vamos dificultando a nossa vida. Quando tem uma limitação, ela tem que conviver com essa limitação. Ela tem que compreender as fases que a vida vai apresentando e as influências que nós trouxemos de épocas anteriores. Fica bem fácil assim de observar os nascimentos. Então sempre tem nascimentos naquela moradia de acordo com aquele casal. É justamente isso, os iguais se atraindo, os nascimentos são assim. Faça-se a luz. No divino, a palavra está junto com a ação. É isso que nós precisaríamos de entender. Com o distanciamento da luz, apresentou o resfriamento. Com esse resfriamento, então, pôde os espíritos em desenvolvimento apresentar o amadurecimento. Fica bem fácil assim de observarmos que normalmente nós precisamos de ter impulso para ter o movimento. Muito raramente uma pessoa tem o impulso e o movimento porque precisa de ter. Na vida de matéria grosseira fica bem fácil assim. A pessoa tem os movimentos porque ela tem a necessidade. E essa condição também no nosso desenvolvimento interno. A pessoa somente apresenta um anseio de ter um conhecimento, de saber aquela condição bem importante, de onde viemos,
Para que estamos aqui e para onde vamos? Somente quando surge um anseio verdadeiro dentro da pessoa é que ela procura fazer uma reflexão. Dificilmente nós aprendemos por nós mesmos. E quando nós aprendemos por nós mesmos, entra naquela condição bem importante assim, que a pessoa fica segura com aquilo que ela está vivenciando. Normalmente todo o aprendizado que nós adquirimos está sempre relacionado para a maneira externa nossa de vida. Dificilmente temos um aprendizado dentro de nós, para o nosso amadurecimento. Toda a época da nossa existência nós procedemos assim, achando que os ensinos podem ser melhorados. Então, em vez de fazermos um trabalho de elevarmos, e essa elevação é num procedimento de simplicidade. Quando a pessoa apresenta esta condição bem importante da simplicidade, ela tem a possibilidade de ter um instante de lucidez. A nossa vida interna é sempre assim, instantes de lucidez. Fica bem fácil assim da pessoa falar assim, agora eu entendi. Quer dizer que ela teve uma elevação dentro dela que entra naquela referência de ela tornar-se iluminada. Quer dizer que a clareza faz com que ela mude a maneira de ser. Faça-se a luz. Essa palavra não foi dita pelo Criador, porque faça-se, ele teve que formar a base. Primeiro ele formou a base, possibilitando assim que uma parte de Emmanuel saísse das irradiações do divino e fixasse fora, porque a atração da luz primordial é bem intensa. Quer dizer que tem que ter uma parte da luz primordial fora do divino. E essa parte da luz primordial é Emmanuel. Nessa parte, pôde as irradiações ser transferidas para Parsival, e de Parsival para os criados posteriormente para Abdruscrim. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim, quando nós dirigimos ao Criador, nós tínhamos que lembrar que, imediatamente, nós tínhamos que pedir para aquele que nos encontra nas nossas proximidades. Então, nas nossas proximidades, encontra auxiliares. Essa referência fica bem fácil assim da gente ver criança. A criança, principalmente numa fase que ela começa a andar. Muitas vezes o adulto fica bem apreensivo do jeito que a criança está andando. Ela está aprendendo a equilibrar e aprendendo a usar as perninhas. Muitos caem. Aquela condição bem importante assim. Ouvimos falar muitas vezes nesta fase da criança, ou maior ainda, que a criança tem um anjo da guarda. A criança tem o anjo da guarda que auxilia e o adulto também tem. Esse anjo da guarda nós podemos denominá-lo de um auxiliador que nos aproxima porque ele traz a possibilidade de compreendermos aquilo que nós precisamos e melhorarmos. Depois nós sabemos assim que uma melhora é a vida toda. Aconteceu algo, anos depois ela vê aquele algo repetindo na sua vida. Então na nossa vida, aquela condição de alerta é o tempo inteiro. Depois tem aquela referência, né? Não fizemos um trabalho de entender os ensinos que Jesus trouxe. Por isso veio o livro Na Luz da Verdade, nos auxiliando, que é aquela oportunidade da última vez, esse auxílio vindo para os seres humanos. Então a distância que a Terra se encontra com o juízo final, essa distância vai ficando mais firme todos os dias. Podemos ver os acontecimentos, esses acontecimentos são presentes na vida de todos. E se nós observarmos, não é um acontecimento recente. De décadas e muitas décadas, nós vemos povos passando por muitas
limitações. Quer dizer que, se estamos passando por limitações, é para que dentro de nós tenhamos a oportunidade de voltar para os ensinos, compreendendo os ensinos de maneira correta. Porque aquele que compreende os ensinos, dentro dele forma uma segurança. E essa condição é bem importante. Do jeito que aquela criança recebe os auxílios, o adulto também, se ele encontra-se voltado para os ensinos, vai formando também uma proteção dentro dele com a segurança e ele não ser muito influenciado por aquilo que está apresentando. Não é ficar distante. Influenciado são informações que não apresentam uma segurança interna. Então essas informações a pessoa fica segura dentro dela e com aquela condição bem importante dela ela mesma fazer um trabalho de diferenciar aquilo que é correto e aquilo que não é correto. Essa condição é física, é verdadeira. E fora também, a proteção fora existe. Porque nós sabemos assim que muitas pessoas passam por situações difíceis, bem próximo dela, aconteceu algo muito grave e ela ficou resguardada. Então muitas vezes fala assim que a pessoa foi auxiliada, mas tínhamos que perguntar para a pessoa o procedimento que ela está tendo na sua vida interior. Porque com a vida interior nós sabemos que aquilo que nós plantamos é aquilo que vamos colher. Faça-se a luz. Então a bondade do Criador possibilitou que as energias que antes ficavam no divino, especialmente com os anciãos, esses anciãos também se denominam eternos, porque eles recebem das irradiações e não sofrem transformação. Então as transformações que aqueles que não têm a capacidade precisam de viver em distâncias longínquas, porque nas distâncias longínquas também o distanciamento das irradiações sofre alteração. Isso nós sabemos que existe, porque se a pessoa tem um sistema de iluminação próximo da luz, daquela iluminação que a pessoa tem, é mais claro, mais distante, vai diminuindo a luminosidade. Então fica bem fácil assim da pessoa lembrar de épocas anteriores, principalmente os jovens, as crianças, que faziam brincadeiras assim, com lanternas. Então a pessoa estava procurando algo, então aquele que tinha a lanterna e aquele outro que precisava da luminosidade pedia a ele para que aproximasse de onde ele se encontrava daquilo que ele estava procurando. Então era comum esse sistema, esse tipo de atuação daqueles jovens em formação. Mas os adultos também precisam, na sua vida diária, na sua profissão, dependendo do trabalho que a pessoa tem, aproximar-se da luz, as proximidades da luz é mais forte. Faça-se. Então o Criador possibilitou surgisse uma parte dele. Por isso que é dito que Deus tem dois filhos. O Filho de Deus e o Filho do Homem. O Filho do Homem é Emmanuel, é aquele que é a vontade de Deus. É isso que nós tínhamos que entender. E aquela referência bem importante assim que Jesus fala que saiu do Pai e volta para o Pai. Então, se nós aprofundarmos, nós vamos a compreender assim. Os filhos de Deus são como dois braços de um corpo. São independentes, mas estão ligados. Então essa referência é bem importante. Naquela montanha, com aquele imenso lago, que tem as plataformas, possibilitando assim que aquela água seja distribuída para as planícies de forma regular, porque se distribui de uma vez, toda aquela plantação é eliminada, o aproveitamento. É isso que nós precisaríamos de entender. Então a bondade do Criador possibilitou que uma parte sua
saísse para a criação, mas a vontade. Então, Emmanuel continuou próximo do Criador e a sua vontade saiu para a criação. Parzival é essa vontade. A vontade de Parzival é a atuação. Então, aquela condição assim da ligação que existe, como se estivéssemos ligado por telefone. As condições que existem na criação, e isso é uma coisa que nós podíamos observar assim. Nos ensinos que Jesus trouxe, tá que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. A bondade. E essa bondade nós precisamos de fazer um trabalho para nós mesmos, de observar que a bondade que existiu, que Jesus trouxe, não é somente aquela condição de doar. A bondade, ela anda junto com o amor e com a justiça. E aquela condição bem importante assim, que nós não podemos fazer pouco caso do nosso semelhante. Porque nós sabemos assim que na roda do destino, a roda roda, e aquele que fez pouco daquele que apresenta naquela condição da época da sua existência muitas limitações, não quer dizer que aquele que apresentou um descaso não passa por esta roda numa época seguinte. Mas tem que lembrar assim, não é somente doando as coisas, é o amor, a bondade e a justiça. Quer dizer, o equilíbrio, a possibilidade. Então a referência é que nós tínhamos que ter um aprofundamento em relação aos nossos semelhantes, é possibilitando que ele pesque o seu peixe, quer dizer que nas dificuldades que a vida vai apresentando, ele terá que comer o pão com o suor do seu rosto. Essa bondade que nós tínhamos que ter um aprofundamento para nós mesmos e compreender que nós temos hoje um contato, uma relação com os primordialmente criados. Então nós não temos ligação mais com Emmanuel. É isso que nós precisaríamos de entender. Das irradiações de Emmanuel surgiu os primordialmente criados. Quer dizer que nós somos posteriormente, e nesta condição a nossa ligação se encontra somente com os criados primordialmente. E é bom a pessoa ir observando assim, que todo o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia está sempre relacionado com a condição do cérebro, da matéria grosseira. Dificilmente uma pessoa faz dois trabalhos ao mesmo tempo, que é do cérebro, que nós estamos envolto, que fica bem fácil assim de observar um jovem em formação, que a única finalidade que ele tem e aqueles seus tutores apresentam é de um trabalho somente para a sobrevivência do corpo de matéria grosseira. E nós esquecemos de o mais importante, que todos nós temos um anseio dentro de nós. Esse anseio, ele é verdadeiro, porque nos possibilita a voltarmos para a nossa origem. Então, esse anseio, cada um teria que ter assim uma condição bem importante de, durante a sua vida, fazer um trabalho de conscientizar-se de onde veio, para que se encontra e qual a finalidade. Quando fala-se de um trabalho, fala também de um serviço. E quando fala de um serviço, está falando de servir. E aquilo que nós precisaríamos entender não é servir o nosso próximo, é servir ao Criador. Então o trabalho que nós teríamos que ter seria um trabalho de serviço ao Criador. Porque quando possibilitamos um sorriso, uma maneira boa, uma fala ou a maneira daquele ter a condição de ter o seu sustento, aquele que recebeu fica muito feliz. E aquele que possibilitou recebe dessa felicidade. É isso que nós precisaríamos de desenvolver dentro de nós, essa condição bem importante, que nós tínhamos que ter esse trabalho de fazer estas observações.
essa condição de fazer o trabalho dentro de nós não está relacionado a frequentar lugares. É isso que nós precisaríamos de entender. Os nossos ascendentes já frequentaram. Não foi nesses lugares que eles tiveram o amadurecimento. Eles tiveram o amadurecimento, aqueles que tiveram, foi compreendendo a vida. E depois nós sabemos assim que se um jovem vai alinhando a sua vida de maneira coerente para ele mesmo, porque não é para as outras pessoas, é para ele, porque ele torna-se agradável onde ele se encontrar. Não tem simulação, não é aparentando, é isso que nós precisaríamos de entender. A pessoa recebeu aquela informação, não verificou aquela informação e transmitiu aquela informação. Não é dessa maneira. É a pessoa fazendo aquela observação dentro dele. Depois nós temos a qualidade para saber a diferença que existe em todas as coisas. Porque muitas vezes nós falamos assim que nós não sentimos bem junto àquele trabalho, àquela pessoa ou àquela localidade. Tínhamos que fazer um trabalho de verificar aquilo que está acontecendo. A mesma coisa acontece quando uma pessoa alimenta um alimento que não fez bem a ela. O jeito que ela alimentou, porque aquele alimento, a família toda alimentou daquele alimento. O jeito que foi alimentado, o momento em que a pessoa estava pensando. É isso que nós tínhamos que fazer esse trabalho, para receber das irradiações que existe dos primordialmente criados, possibilitando assim que a naturalidade nos possibilita a voltarmos para a pátria do Espírito. É isso que nós precisaríamos de entender. E essa condição, para voltarmos, é aquele ensino, do filho pródigo voltando para a casa do Pai. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho de ver que o nosso Espírito nos possibilita informações muito mais precisas do que o trabalho do raciocínio. Fica bem fácil assim da gente observar informações escolares, sobrecarrega aquele que está estudando e muitas vezes, durante a sua vida, ele não utiliza daquelas informações. Para o Espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que é no silêncio, que é quando fecha a porta do seu quarto. Mas para isso ela tem que ter o conhecimento, para que ela tenha uma sequência de lógica, de raciocínio, para compreender aquelas informações. O Espírito manifesta, entra naquela condição muito importante que muitos falam assim, que clareza que eu tive. E depois, quando tem essa clareza, muitas vezes ele não tem com quem falar da clareza que ele teve, o jeito que ele está apresentando de ter essa transformação. Faça-se a luz. No divino, a palavra cria. O criar-se está relacionado assim, a ter a base para que a luz que saiu do divino tivesse a condição de ter a ancoragem. Por isso veio Emmanuel. Com a ancoragem da luz, das irradiações de Emmanuel, veio Parsival. Das irradiações de Parsival, veio Abdruscrim. É aquela condição bem importante assim, da montanha e o lago em cima da montanha, a quantidade de água que precisa distribuir para a criação. Estuda o livro Na Luz da Verdade.